Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, ainda estudando a respeito aí das variações linguísticas, para quem quiser nos acompanhar, pegue sua apostila ângulo 2, coloque no módulo 20 e vamos lá. Na aula anterior, nós estudamos a respeito das variações, demos sua conceituação, tiramos algumas dúvidas quanto à pronúncia de palavras, quanto à escrita, vimos norma padrão, norma coloquial e hoje nós estudaremos os principais tipos de variação linguística, tá? Aquelas que causam interferência ou não na nossa comunicação. A primeira delas é a variação diatópica ou regional, conhecida pelos alunos e pelos estudantes, mas como variação regional, tá? Ocorre entre pessoas que falam a mesma língua, mas vivem em lugares diferentes. Por exemplo, nós moramos no Maranhão, mas existem colegas nossos, parentes, que falam a mesma língua, a língua oficial, que é a língua portuguesa, que moram em São Paulo, que pode morar no Rio, que pode morar no Rio Grande do Sul. E nós percebemos que existe uma diferença no que diz respeito à comunicação, à escolha das palavras, tá? E tudo isso é em decorrência da variação regional. Por exemplo, o R falado em São Paulo, o S aspirado do carioca, no plano fonológico. Quando eles pronunciam, você já percebe essa diferença no som, tá? Exemplo 2. Em São Paulo, disse bolacha. Já no Rio, biscoito. É um plano lexical. Por que é lexical? Porque eu tenho bolacha, biscoito, para simbolizar a mesma coisa, tá? Existem até locais em que não são a mesma coisa. Biscoito e bolacha são diferentes. Em alguns locais eles utilizam o recheio para discernir e para diferenciar o biscoito da bolacha, tá? E isso vai de critério, isso vai realmente de região para região. Exemplo 3. Tu vais ao cinema, sul do Brasil. Você vai ao cinema, tu vai ao cinema, Rio de Janeiro. Então observem as várias formas de você pronunciar, falar e construir aí a sua comunicação. Então vocês viram que são locais diferentes. São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, sul do Brasil. Tudo isso no que diz respeito à variação regional, tá? E agora nós vamos para a variação de idade, olha só. Representa as variações decorrentes da diferença do modo de usar a língua de pessoas de idades diferentes. Exemplo. O exemplo é um pouquinho extenso, mas ele faz parte aí do nosso estudo, tá? Olha só. Outro dia, um senhor de 50 anos me falava da mãe dele mais ou menos assim. Se há alguém que eu adoro neste mundo, é minha mãezinha. Ela vai fazer 73 anos no dia 19 de maio. Está forte, uma uva, graças a Deus. E muito lúcida. Há 41 anos que está viúva, papai, coitado, faleceu muito moço, com uma espinha de peixe atravessada no esôfago, pois não há um dia que mamãe não se lembre dele, com um amor tão bonito, com um respeito. Deu-se que, no mesmo dia, um rapaz de 18 anos, já perceberam a diferença de idade, que me disse mais ou menos assim: velha bacaninha, é a minha. Quando ela está meio adernada, mais para lá do que para cá, ela ainda me dá uma broncazinha. Bronca de mãe não pega, meu chapa. Eu manjo ela todinha. Lá em casa só tem bronca quando enche a cara demais. A velha toma pra valer. Então, aqui é uma adaptação do fragmento Dois Bons Filhos de Paulo Mendes Campos, tá? Então, vocês observam a diferença de linguagem, tá? Realmente decorrente dessa variação de idade. Os dois falam da mãe, só que eles escolhem um vocabulário totalmente diferente. É ótimo ter mãe, né, gente? Mãe é uma bênção. Já na variação social ou diastrática, tá? Conforme a gramática estabelece aí para nós,
ocorre em virtude da classe social a que pertence o falante da língua. Gente, infelizmente, até mesmo a classe social diferencia o linguajar das pessoas. Exemplo, 2 homens tramando um assalto. Valeu, meu irmão. Tu traz o berro que a gente vamos render o caixa bonitinho. Aqui é o nível morfossintático, tá? Realmente porque ele trabalha essa variação social. Observe como é o linguajar aqui das pessoas que vão realizar o assalto, tá? E aí, olha só, os que estão em negrito fazem aí toda a diferença no que diz respeito ao restante do texto. E olha só, cuidado com o que se diz sobre variação por aí. Sorriam que eu vou tirar o retrato. Aí, ó, eles estão sorrindo em decorrência do retrato, mas ele pensa que estão sorrindo porque ele caiu. Olha só, então aqui nós temos um processo aí de entendimento desse texto, tá? E aí nós temos outro, olha só. Ô pai, não conta mais história para eu dormir. Pro quê, filho? Eu sempre acabo dormindo na metade, fico sem saber dos fins. Então, olha aí como é que você entende toda a estrutura desse texto, tá? Partindo agora para a variação de registro ou diafásica, tá? De acordo com a situação em que o falante estiver, ele poderá utilizar a língua de forma mais formal ou informal. Vale lembrar que é mito considerar a escrita formal e a fala informal, pois em ambas as modalidades que foram mencionadas, a língua pode ser utilizada formalmente ou informalmente. Exemplo, em um estádio de futebol, após o fim da partida, Marcos comenta com um amigo: cara, tu tá de sacanagem, o jogo foi ridículo, esses caras deram mole e perderam. No dia seguinte, com o chefe, Marcos faz o seguinte comentário sobre o mesmo jogo: nossa, o jogo ontem foi muito ruim. Os jogadores não jogaram bem e perderam. Então, observe que, fazendo a diferença aí de registro, porque ele está falando com o amigo, depois com o chefe, ele modifica totalmente a sua estrutura de expressão, tá? E aí, partindo agora para a histórica, esse tipo de variação é mais percebida na língua escrita, por causa do registro, que a faz permanecer no tempo. Nela, percebemos as modificações que uma língua sofre com o passar do tempo. Exemplo, e neste dia, a hora da véspera, ouvemos vista de terra, isto é, primeiramente, de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas a sul e de terra chã, com grandes arvoredos, ao qual monte o capitão pôs o nome de Monte Pascoal, e a terra de Vera Cruz, tá? Então vocês podem perceber ao longo do trecho que há uma variação histórica. Hoje é escrito muito, ouvemos, tá? Tudo isso há uma diferença no que diz respeito em relação à variação histórica, tá? Então, pessoal, por hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem as redes sociais e a Agenda Edu. Anotem as dúvidas e até a próxima.